Um rebanho, uma casa, uma terra, são posses ou propriedades? Você acha que tem diferença? Para o direito, tem. A propriedade é um conjunto de poderes sobre um bem e está no centro do direito há muito tempo. Muitos dos conflitos que vemos chegar ao Poder Judiciário dizem respeito ao direito de propriedade. É o que vemos quando grandes latifundiários vão à justiça para expulsar comunidades de seus territórios, quando às vezes esses grandes nunca nem pisaram lá. Pela referência colonial do direito, muitos enxergam a propriedade apenas como a vontade de cada dono. Mas como diz o povo, tudo tem limite. O poder do dono ainda é visto frequentemente de forma absoluta. A Constituição e a lei colocam limites para esses poderes, mas será que eles são respeitados? O que acontece muitas vezes é que as decisões judiciais desconsideram esses limites e reforçam essa percepção. A propriedade é limitada por sua função social, que é a obrigação do dono de utilizar seu bem em benefício da sociedade. Quando esse conceito surgiu, era limitado à obrigação do proprietário de dar uma destinação econômica a seus bens. Talvez você já tenha ouvido falar em especulação imobiliária. Ainda hoje, muitos imóveis passam anos sem nenhum uso, impedindo também que comunidades tenham acesso aos seus territórios e os seus recursos. Os terrenos vazios servem apenas para serem vendidos quando o preço sobe. A lei proíbe essa prática e obriga que toda propriedade rural seja produtiva. A Constituição Federal de 1988, artigo 186, trouxe outros elementos muito importantes para a função social da propriedade rural, além da produtividade. Mesmo quando a pessoa é dona de uma fazenda, ela não pode descumprir a legislação ambiental e derrubar toda a mata nativa só porque a terra é dela. Também não pode descumprir a legislação trabalhista. Caso haja desrespeito das leis, haverá uma venda forçada da propriedade para o Estado, que a destinará para a reforma agrária. Mas como provar que alguém é dono de um imóvel ou uma terra? Através de um documento público registrado em cartório chamado de escritura. Quem vive ou trabalha na terra há gerações sem esse pedaço de papel não tem a propriedade, mas tem a posse. Para ser protegida pelo direito, a posse não pode ser considerada injusta. Isso pode acontecer quando a posse é adquirida clandestinamente pelo uso de força ou abuso de confiança da pessoa que tem o direito sobre aquele bem. Não havendo nenhum desses problemas, temos uma posse justa. Se o possuidor tem consciência que a sua posse tem algum desses problemas, para o direito, ele é um possuidor de má-fé. Se a posse não tem esses defeitos, ou se eles existem, mas o possuidor não tem como saber dessa situação, ele é considerado um possuidor de boa-fé. E mesmo no caso de perder a posse para alguém que tenha mais direito sobre ela, tem algumas proteções que devem ser respeitadas. Quem tem a posse, mesmo que não tenha escritura, tem direitos que devem ser protegidos. Um deles é o poder de usar as ações possessórias. As ações possessórias são usadas quando a posse de um bem é tomada ou seu uso é ameaçado. O possuidor legítimo tem direito de tê-la de volta numa ação judicial de forma liminar, ou seja, mesmo antes da outra parte ser ouvida. Mas para isso, ele precisa provar, através de documentos ou testemunhas, que a outra parte ameaçou ou feriu de fato os seus direitos. Sem isso, a posse deve ficar com quem está até uma decisão final no processo, a sentença. Mas atenção, para fazer uso desse instrumento, a pessoa privada ou ameaçada de sua posse deve ser rápida. A liminar só pode ser concedida se o pedido for feito em no máximo 1 ano e 1 dia depois da violação. A ação possessória não discute a propriedade. Elas existem para garantir o uso legítimo da terra e não necessariamente os direitos de quem é dono. Mesmo assim, grandes latifundiários e empreendimentos tentam entrar na justiça usando apenas a escritura como prova. Nesses casos, quando as comunidades provam seu uso legítimo do território, a justiça deveria garantir esse direito e negá-lo a quem diz ser proprietário. Mas nem sempre é o que acontece. Quem tem a posse da terra também tem o direito aos seus frutos e tem o direito de ter essa posse regularizada, transformada em propriedade. Como isso funciona? Roças e casas mudam de mão em mão, de dono em dono, sendo transmitidas por várias gerações sem que haja escritura. Depois de anos, caso alguém apareça com esse documento, se dizendo dono, pode tomar esse bem, pois pela nossa legislação, quem tem a escritura tem a propriedade. Para evitar essas situações, no direito há uso capião.
Uso capião é um modo de aquisição da propriedade que se dá pela posse prolongada da coisa, de acordo com os requisitos legais. Resumindo, uso capião é uma transformação da posse em propriedade com o passar do tempo. Além da uso capião, há outras formas de reconhecimento e proteção da posse tradicional, como as políticas de regularização fundiária e de titulação de territórios de comunidades tradicionais. Para obter a propriedade por uso capião, há regras, e uma delas é o período de tempo de uso do bem com boa-fé na posse. A lei diz que o possuidor deve ter um justo título, ou seja, um documento que comprove que a posse é justa, como um contrato ou um termo de doação. Não havendo esse documento, não se inviabiliza a ação, mas isso torna o período de espera mais longo. A propriedade é um direito constitucional, mas não deve ser usada para ameaçar a posse tradicional e os direitos das comunidades. Se tiver conhecimento dessas violações, se organize, resista e denuncie.